Olá, olá. Boa noite, povo. Como estão? Vamos à nossa última aula da semana, nossa última aula antes do final de semana. Olha que maravilha, né? Então, temos hoje material novo, né? Já está lá no Moodle. Se você acessar lá o Moodle na data de hoje, tem esse material postado para você, tá? Então, vamos começar hoje um novo material. Eu espero que a gente veja esse material do início ao fim. Não vou, obviamente, ficar acelerando nada, mas a ideia é falarmos sobre todo esse material, que tem um tema específico, né? Esse material fala sobre as partes no processo de execução. Depois disso, a gente vai falar sobre a competência na execução, né? Onde a ação de execução ela vai ser proposta, né? Qual é o critério de competência que deve ser observado. Enfim, vamos então começar o nosso bate-papo. Deixa eu só ajeitar aqui as janelas do chat e de vocês, dos participantes, para que eu possa fazer uso aqui das ferramentas do Zoom. Tem gente aí carregando, mas está meio lento a coisa. Vamos lá. Hoje a internet deu teve instabilidade, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, vamos à nossa aula 3, não no sentido de ser a nossa terceira aula, né, do ano, mas material número 3, né, falando sobre processo civil 3, execução e cumprimento de sentença. Hoje, o nosso assunto, né, aquilo que permeia o nosso bate-papo na aula de hoje é as partes no processo executivo. Então, nós estamos, né, com essa disciplina, Processo Civil 3, execução, cumprimento de sentença, e hoje a gente vai bater um papo sobre quem é o exequente, quem é o executado, para além das obviedades, né, que certamente todos sabem. Quando nós pensamos em execução, acaba sendo natural a pessoa falar, o exequente é o credor, o executado é o devedor. Nossa, sim, isso é o óbvio, né, é a regra geral. Se eu tenho um cheque, o exequente é a pessoa que recebeu o cheque, o executado é quem emitiu o cheque, né? O emissor do cheque. Uma coisa que a gente vai observar é que, normalmente, na execução, é mais fácil nós identificarmos autor e réu, o que a gente vai chamar de exequente, executado. Mas existem peculiaridades que são importantes, e elas eu quero destacar com vocês, né? Isso que acaba principalmente caindo, sendo cobrado. Primeira coisa, já colocar aqui no chat, nós vamos entender, né, a nomenclatura. Então, se eu tenho uma execução por título extrajudicial, a nomenclatura é exequente e executado. Agora, se for uma fase, né, se for na fase de cumprimento de sentença, aí eu não vou falar exequente executado. Exequente executado é uma nomenclatura específica para execução extra. Se for fase de cumprimento de sentença, eu continuo chamando de autor e réu, tá? Então, professor, mas se eu chamar na execução extra autor e réu, tem problema? Não, não tem. É só uma questão do costume, tá? Mas fique muito tranquilo, isso não vai ser o problema. Certo? Mas é importante a gente sempre tentar trabalhar com a nomenclatura mais precisa possível. Então, quando a gente fala de execução extrajudicial, normalmente se utiliza exequente para o autor e executado para o réu, e quando nós estamos na fase de cumprimento de sentença, aquela continuidade de uma ação condenatória, né? Aí nós vamos continuar fazendo uso da terminologia autor e réu. Bom, algumas observações iniciais para além da mera nomenclatura que é oportuno que façamos, tá? Primeira coisa, quando a gente pensa em partes, normalmente essa discussão ela faz mais sentido na execução extra. Por quê? Porque no cumprimento de sentença as partes já estão verificadas, né? Já estão evidenciadas.
Eu não tenho dúvidas em relação a quem vai ser parte no cumprimento de sentença. Então, eu tenho uma ação de conhecimento que veio, tramitou, teve uma sentença, transitou em julgado. E agora eu ingresso nesse momento do cumprimento de sentença. As partes já estão identificadas no processo. Então, essa preocupação maior a respeito de quem é o autor, quem é o réu da execução, é uma preocupação que tem mais sentido na execução extrajudicial, né? Como a gente já comentou, acaba sendo mais simples nós definirmos exequente executado do que se fosse uma ação de conhecimento, porque normalmente o autor e o réu da execução serão as pessoas identificadas no título executivo. Então, costuma ser muito mais fácil, muito mais óbvio, muito mais natural identificar o autor e o réu da execução do que identificar o autor e o réu de uma ação indenizatória, uma ação de cobrança e tudo mais, tá? Então, são dois apontamentos aí iniciais para a gente dar o nosso ponto de partida. Aí a gente chega na ideia da legitimidade, né? Quando a gente pensa em legitimidade, qual é o conceito de legitimidade? Você certamente estudou legitimidade quando viu teoria geral do processo. E lá nos pressupostos processuais existem os pressupostos de validade, né, da demanda. E a legitimidade é um pressuposto de validade. Mas o que é legitimidade? O que é ser legítimo? Né, vamos anotar isso. E aqui pouco importa se é uma legitimidade ativa ou se é uma legitimidade passiva, tá? Estamos falando de quem pode figurar no polo ativo ou no polo passivo. Então, quando eu penso em legitimidade, nós temos que entender que legitimidade é autorização. Legitimidade representa autorização para estar em juízo. E essa autorização, ela pode ser uma autorização legal. A lei me diz quem é legitimado, né, ou quem é legítimo e quem não é. A lei me fala quem é o autor de determinadas demandas e contra quem essas demandas devem ser propostas, devem ser protocoladas. Então, essa legitimidade, ela vai ser sempre uma autorização. Ainda que essa autorização ela tenha áreas de previsão legal, mas daí nós teremos uma autorização legal e temos também essa autorização convencional. Ao falar de legitimidade, né, falar de legitimidade é pensar em quem irá compor os polos da lide. É que eu me refiro aos polos ativo e passivo. Então, quem vai compor o polo ativo, quem vai compor o polo passivo da lide? Ao falar de legitimidade, nesse primeiro momento, a gente vai começar falando de legitimidade ativa. Quem compõe o polo ativo, né, como exequente, existem três grupos dos legitimados ativos. A legitimação ativa, ela pode ser ordinária, o primeiro grupo, e o mais normal, o mais comum. Ela pode também ser ordinária superveniente ou ordinária derivada. Ou, por fim, ela pode ser uma legitimidade ativa extraordinária. Existem três grupos, então, que nós observamos ao falar de legitimidade ativa. Primeiro grupo, né, o que é a figura da legitimidade ativa ordinária. E quando a gente fala de legitimidade ativa ordinária, nós estamos nos referindo ao artigo 778 do CPC, ainda na parte geral da execução. Legitimidade ativa ordinária, artigo 778 do CPC. Qual é a ideia da legitimidade ativa ordinária? A mais básica, a mais comum, a que é mais verificada, né? Note o que diz o caput do 778, está aí projetado para você no slide. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Então, quem é o autor primeiro de uma execução, né? O exequente básico de qualquer execução? O credor. O credor que possui um título executivo para si, como detentor desse título executivo, né? Então, via de regra, a execução ela vai ser proposta pelo credor. Por quê? Porque consta isso no título executivo, de alguma maneira o título garante
a essa pessoa a figura de credor, garante que ele tem um direito, algo a ser recebido, algo a lhe ser feito, algo a lhe ser entregue, dependendo daquelas modalidades de execução que nós conversamos ontem, né? E aqui, o que vai ser muito importante quando nós pensamos em legitimidade ativa ordinária, aqui é um ponto bem importante mesmo. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, né? O credor, na legitimidade ordinária, ele é alguém que age em nome próprio na defesa de direito próprio. Então, é o credor buscando que lhe seja adimplida uma obrigação que é favorável a ele, né? Então, sou eu cobrando algo que é meu. Eu defendo o meu direito em meu nome. Então, essa é a ideia básica de legitimação ordinária. Inclusive, essa ideia de legitimação ordinária é a ideia que nós utilizamos, inclusive, em teoria geral do processo. Tá? Então, legitimação ordinária, nesse caso, ativa ordinária, é o credor, em nome dele, buscando um direito que é dele, em defesa de um direito próprio. Então, aqui é a regra mais básica, né, que nós podemos utilizar para falar de legitimidade. Bom, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, qual é a segunda categoria de legitimidade ativa que nós temos? Legitimidade ordinária derivada ou legitimidade ordinária superveniente? Qual é essa segunda situação, né? Trata-se de uma situação em que o crédito que está registrado em um título executivo, né, que representa uma obrigação líquida, certa e exigível, ele foi transferido. Então, na legitimidade ordinária derivada ou superveniente, nós temos a transferência do título executivo. Então, ele não é mais do credor originário, mas ele foi passado, transferido para alguém. Por isso que a gente fala derivada, né? A legitimidade é derivada porque ela deriva de uma legitimação primeira, de uma legitimidade ordinária inicial. Então, ela é consequência, né, de uma legitimidade anterior. E superveniente significa posterior, né? A gente estuda, por exemplo, em litisconsórcio, pluralidade de partes, o litisconsórcio inicial e o litisconsórcio superveniente, né? O que é isso? O litisconsórcio ele pode ser formado desde o início do processo, mas ele também pode ter sido formado ao longo da ação. A ação não começa com litisconsórcio, ela tem somente um autor, somente um réu. Só que ao longo da ação acontece alguma coisa que traz mais uma pessoa para ser ré, ou traz mais uma pessoa para ser autora. Então, aqui é a mesma lógica, né? Aqui é uma legitimidade posterior, posterior ao momento em que o título foi firmado. E é o próprio artigo 778 vai nos falar sobre isso, né? Nós precisamos entender que o 778 caput é a legitimidade ordinária básica. Mas se eu vou no 778, parágrafo 1º, incisos 2, 3 e 4, nós temos a legitimidade ordinária superveniente ou legitimidade ordinária derivada, que é nessa situação em que nós temos a transferência do título executivo. Então, olha o que diz o parágrafo 1º do 778. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Note, o que ele está dizendo? Existe um exequente inicial, existe um exequente originário, existe uma pessoa que é inicialmente, primeiramente legitimada, mas ocorreu a transferência dessa legitimidade. Por isso que a gente vai chamá-la de derivada, ou superveniente, né? Quais são essas situações? Inciso 2, espólio, herdeiros e os sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Então, se você tem aí a sua mãe, é credora em uma ação de execução. Ela é a credora, exequente, ela falece. Quer dizer que, por conta do falecimento dela, morreu a dívida? Não. Por conta do falecimento dela como credora, os herdeiros vão substituí-la nessa possibilidade de exigir o pagamento. Então, aqui nós teremos uma transferência da titularidade da falecida
para os seus herdeiros, né? Isso é um caso de legitimidade ordinária derivada. Então, a minha legitimidade deriva da legitimidade da minha mãe, que é a primeira legitimada. Ela morreu, eu posso substituí-la na cobrança para receber, eu e demais herdeiros, sucessores e tal. 3, cessionários, né? Quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos. Aqui a gente tem aquela cessão de crédito, ou cessão de direitos, que muita gente faz, né? Então, a cessão, nós temos essa transferência da possibilidade de cobrar. Então, a gente tem muito isso na cobrança de dívida. Então, existem aí determinadas empresas que fazem a venda de débitos que elas consideram perdidos, né? Débito perdido. E aí uma empresa compra, uma pessoa compra esse montante de dívida, que a princípio por um valor muito interessante, na tentativa de receber. E aí ele está arriscando, né? Vai na sorte se ele vai conseguir recuperar o que ele investiu, mas a ideia é receber bem mais, né? Do que meramente aquilo que foi pago. Então, essa seria a figura do inciso 3. Então, o cessionário, aquele que recebeu sobre si uma cessão de direitos, né? Ele é um legitimado derivado. E, por fim, o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Aqui são situações bem específicas, a lei não me permite isso em todas, mas, por exemplo, uma circunstância de subrogação, né? A, a pessoa tem uma... Vamos imaginar que o meu cunhado tem uma, uma execução. Meu cunhado tem uma execução em que ele está cobrando alguém. Mas o meu cunhado me deve, tá? Meu cunhado me deve e ele tem uma ação em que ele cobra alguém. Ele está executando alguém. Quando ele receber, eu tenho interesse nesse recebimento, porque ele, por me dever, eu quero receber. Então, aqui nós temos uma possibilidade de subrogação, em que eu talvez poderia verificar isso nos autos, de ingressar e substituir, eventualmente, o meu cunhado para o recebimento dessa quantia. E aí o devedor do meu cunhado se livra e, junto tudo no mesmo processo, o meu cunhado também acaba se livrando da dívida que ele tem comigo, né? Um outro exemplo em que nós teríamos essa legitimidade derivada ou superveniente. Por fim, nós temos a legitimidade extraordinária. E a legitimidade extraordinária é aquela prevista no artigo 778, parágrafo 1º, mais inciso 1. Se você notar os slides anteriores, né, eu coloquei parágrafo 1º, mais incisos 2, 3 e 4. Agora é só o inciso 1 do parágrafo 1º. Na legitimidade extraordinária, nós temos uma circunstância definidora, né? Quando que eu tenho legitimidade extraordinária? Alguém age em nome próprio na defesa de direito alheio, né? Então, vamos retomar isso aqui, porque acaba sendo algo que você precisa relembrar lá da sua primeira parte do processo, né, do processo civil. Quando eu penso em legitimidade, e isso é para qualquer tipo de processo, tá? Pode ser de conhecimento, execução. Quando eu penso em legitimidade ordinária, nós temos indivíduo, né, uma pessoa, buscando a tutela de direito próprio em nome alheio, em nome próprio, perdão, em nome próprio, direito próprio em nome próprio. Tá? Então, legitimidade ordinária. O indivíduo busca a tutela de direito próprio em nome próprio. Legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Então, um indivíduo buscando a tutela de direito alheio em nome próprio. A regra que nós temos, meu querido, é que eu não posso tutelar direito alheio em meu nome. Essa é a regra. Então, a pessoa tem que tutelar direito dela em nome dela.
Eu não posso tutelar direito dela em meu nome. Eu posso tutelar direito dela em nome dela. E é nisso que entra até a pergunta do Felipe aqui. A procuração seria um meio? Não, Felipe. Por quê? Pensa comigo. Se você passa, vamos imaginar um exemplo mais simples para a gente entender isso. Você vai passar um tempo fora do país e você tem negócios aqui no Brasil, você tem negócios aí em Apucarana. Então você precisa deixar alguém para cuidar dos teus negócios, para cuidar das tuas coisas, tá? E aí você passa uma procuração para o Alexandre, para que o Alexandre cuide das suas coisas. O que vai acontecer nessa figura da procuração? Se, para cuidar das suas coisas, o Alexandre tiver que fazer qualquer coisa, ingressar com uma ação, essa ação ela é ingressada em seu nome, porque a procuração, o contrato de mandato, né? Eu atuo em nome alheio, tutelando interesse alheio. É isso que a procuração faz. Se eu tiver uma procuração sua, Felipe, eu vou defender direito seu em seu nome, porque a procuração faz com que eu me transforme em você, né? Bem entre aspas, é claro. É como se fosse você no resolvendo o problema. Na legitimidade extraordinária, não. Na legitimidade, é assim, eu estou tutelando direito seu em meu nome. E isso é exceção. Né? Quando que eu tenho tutela de interesse alheio em nome próprio, que é a figura da legitimação extraordinária? É o que diz com muita clareza, né, o inciso 1 do parágrafo 1º, Ministério Público. O MP faz isso muito. Quando o Ministério Público ingressa aqui uma ação com uma ação civil pública, porque um candidato praticou ato de improbidade, por exemplo, né, ele não está tutelando o interesse do Ministério Público. Ele está buscando defender o interesse da sociedade. Mas ele não faz isso em nome da sociedade, ele faz isso em nome do Ministério Público. Isso é legitimidade extraordinária. Eu tutelo o interesse do outro, mas em meu nome. Isso acontece também com sindicatos. Sindicatos, ao ingressarem com ações para defender o grupo, né, que ele representa, eu tenho tutela de interesse do grupo, mas em nome dos sindicatos. Não é no nome de cada sindicalizado. Isso é a figura da legitimação extraordinária. Aqui o Felipe perguntou, mas se não tivesse procuração e ele fosse defender algo de meu interesse, aí ele não pode defender, porque aí a gente usa a regra básica do processo civil, que eu não posso defender direito alheio em nome próprio. Essa é a regra geral. Né? Nós não podemos defender direito do outro no nome da gente. Eu posso defender direito do outro no nome do outro, por meio de uma procuração. Ou pode haver defesa do direito do outro em nome próprio somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação que autorizam a chamada legitimidade extraordinária. Em regra, a legitimidade extraordinária não acontece. Então, são circunstâncias excepcionais. Ok, Felipe? Professor, Oi. não acontece por causa do contraditório, né? Como assim? Salvo engano, quando a professora Natália estava falando que o contraditório é a questão de você ter a opção se você quer ou não ter, ter o direito de defender, de retribuir aquela ação que foi feita, né? Aí, por exemplo, se o cara não tem a procuração, ele não tem esse direito de agir em direito do outro. Tá, vamos ver se eu entendi mais ou menos a ideia, né? Essa impossibilidade de eu exercer, né, de eu tutelar um direito seu, por exemplo, André, em meu nome, não é uma consequência do contraditório, é uma consequência da responsabilidade das pessoas mesmo, né? A perspectiva processual, principalmente civil, e nesse aspecto o processo civil traz muito mais responsabilidade para as partes do que o processo penal, porque o processo penal joga a responsabilidade para o Ministério Público e passa a mão na cabeça do réu, né? A figura do indúbio pro réu,
a figura da absolvição por insuficiência de provas, enfim. A responsabilidade é praticamente integral sobre a pessoa do Ministério Público, ou do querelante na ação penal privada, do autor da ação penal. Na ação civil, isso não é assim. A responsabilidade é das partes. Então, o ponto é, quem é o titular do direito? Sou eu. Então, a pessoa que tem que estar interessada em resolver o meu problema sou eu. Se eu não tive o menor interesse, disposição e empenho para resolver o meu problema, então o judiciário não deixa outra pessoa fazer isso, porque isso não é problema do outro. É mais nesse sentido. Então, a gente nem chega nessa discussão do contraditório. É mais uma perspectiva de responsabilidades mesmo. Cada um tem a sua capacidade e, no pleno exercício da sua capacidade, da sua responsabilidade, tem que saber aquilo que quer e que não quer. E outra situação que pode incidir nisso é a perspectiva dos direitos subjetivos. Lembra? Direito objetivo é tudo que está previsto na legislação. E o que é direito subjetivo? É a faculdade que cada um tem de exigir um direito. Se as pessoas possuem sobre si direito subjetivo de ação, que ninguém é obrigado a processar ninguém, e isso é uma regra para o direito. Nós temos o direito subjetivo de exercer e exigir os nossos direitos ou não. Podemos não querer exigi-los. Então, se eu tenho o direito de não querer processar, não teria cabimento uma pessoa querer processar no meu lugar para defender um direito meu. Então, quem tem que querer sou eu. Então, isso também é um desdobramento do próprio direito subjetivo de ação, né? Então, seria nesse sentido, essa impossibilidade de eu defender o seu direito, André, em meu nome. E só fazendo um esclarecimento, né? A ideia do contraditório, ela não é necessariamente isso, assim, no sentido da pessoa poder se manifestar e tudo mais. A ideia básica do contraditório que nós temos é o direito que o indivíduo tem de ser cientificado, de saber sobre tudo o que acontece no processo. Então, a cientificação, tomar ciência, é um direito das partes envolvidas nos autos, de não ter surpresas, e isso é um direito decorrente do contraditório. Quando a parte vai se manifestar, vai se defender ou não, isso é ampla defesa. A ampla defesa ela vem depois do contraditório, né? Por que é importante a gente saber separar essas coisas? Porque, primeiro, porque um monte de gente utiliza ampla defesa e contraditório como sinônimo, o que é uma mentira. E segundo, o contraditório ele é obrigatório. Todo processo tem que ter contraditório, no sentido de que todo processo precisa dar ciência aos envolvidos sobre tudo o que está acontecendo. Agora, a ampla defesa pode não acontecer, porque aí cabe à parte, e a parte tem o direito de escolher se defender ou não, de escolher se manifestar ou não. Beleza, André? Beleza, entendi. Mais alguém? Mais alguma pergunta aí, meus caros? Professor, Oi. na hipótese anterior que a gente estava, no caso de subrogação, que você usou como exemplo, o teu cunhado tá executando alguém e você daí se subroga no lugar dele porque ele tem uma dívida contigo, né? Digamos que então você se subroga no lugar dele, mas a tua pretensão acaba não sendo satisfeita. O cara que estava É devendo maior para o do teu que a cunhado não dívida que... paga. Uhum. Tem como você voltar atrás depois que você se subrogou no lugar dele? Tem, porque assim, a obrigação, o que resulta de implemento da obrigação é o pagamento. Então, a gente tem duas maneiras para adimplir uma obrigação. O pagamento ou o cumprimento da obrigação é o meio principal para adimplir uma obrigação. Existe uma outra hipótese que é a consignação em pagamento, que vocês vão estudar em procedimentos especiais, salvo engano, semestre que vem. Então, a gente tem essa circunstância da consignação, que tem efeitos de pagamento. Se eu me subrogo, mas eu não consigo receber, ou o valor que foi pago é insuficiente para a quitação do débito que o meu cunhado tem comigo, no nosso exemplo, a obrigação do meu cunhado para comigo vai perdurar no tocante a essa diferença.
a esse saldo remanescente. Isso é perfeitamente possível. Não é porque eu me subroguei que obrigatoriamente eu vou aceitar receber aquele valor e abrirei mão do resto. Eu posso abrir, né? Faz parte dos princípios da própria ideia da execução a disponibilidade. Eu posso renunciar a uma parte do crédito, mas aí depende da minha vontade em renunciar. Do contrário, se tem saldo remanescente ou se eu não conseguir receber, a dívida vai persistir, normalmente. Beleza, Guilherme? Beleza, obrigado, professor. Nada. Bom, aí eu coloquei aqui o exemplo da ação civil pública, né? Onde a ação civil pública é prevista? Existe uma lei específica que trata da ação civil pública, que é a Lei 7.347 de 85, e lá no artigo 5º ele vai falar sobre essas consequências, né? Essas possibilidades da legitimação extraordinária. E também coloquei um exemplo que o Código de Defesa do Consumidor prevê legitimidade extraordinária, né? Olha o que diz o artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida, pelos legitimados do artigo 82, abrangendo vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do juizamento de outras execuções. Nesse caso, o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor me apresenta legitimados extraordinários que podem ingressar com ações coletivas de natureza de consumo, né? Menos de um minuto, serei derrubado. Já voltamos.